Que alegria, mais uma oportunidade de estar juntinhos de vocês. Numa reflexão anterior, eu falei sobre a humildade de espírito. E hoje eu quero dar continuidade e mostrar que Deus não se agrada de um coração soberbo. E ainda vou caminhar por algumas partes da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E o que eu mais desejo é que você sempre traga à memória que Deus ele não se agrada de um coração soberbo. E daí também entender o que fazer para ter um coração humilde. Somente por meio do Espírito Santo nas nossas vidas é que nós conseguiremos um coração humilde. Eu sou Marijane Fernandes, neste meu canal reservei para falar sobre o amor de Deus, também sobre muitas situações boas, agradáveis do dia a dia. Falar também das coisas que acontecem conosco, que nós não podemos esquecer. A vida não é um mar de rosas, não adianta colocar óculos cor-de-rosa e enxergar a vida totalmente assim bela, porque muitas coisas acontecem que dificultam o nosso dia a dia. Mas eu quero compartilhar que o amor de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos vencer tudo. A Bíblia diz isso. Deus ele nos prometeu o céu, Ele nos prometeu o paraíso, a vida eterna. E Ele diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Quero lembrá-los que eu sou Marijane Fernandes, me formei no Seminário Batista do Cariri há mais de 20 anos. Também sou formada em língua portuguesa. Tenho um outro canal que eu falo sobre língua portuguesa. Neste canal eu reservei para falar sobre Deus. Mas antes de começar a falar que Deus ele não se agrada de um coração soberbo, eu quero contar uma historinha para vocês. Aí vocês vão dizer, eita, de vez em quando ela ou fala poesia ou fala historinhas. Eu gosto de tudo isso. Mas eu lembrei de uma historinha quando eu trabalhava com as criancinhas lá no seminário ainda. E eu gostava muito da história, eu gostava mais da história, acho que até mesmo, do que as crianças. Talvez eu me empolgasse mais com a história. Que eu consigo ver o valor real que há por trás da lição dessa historinha. Essa historinha diz respeito a 3 arvorezinhas. Havia 3 arvorezinhas lá na floresta da Palestina. Lugar bem distante da gente, pelo menos bem distante da gente. E aquelas 3 arvorezinhas, elas conversavam entre si. E elas tinham sonhos. Sonhos como todos nós temos. Nós temos sonhos, é bom sonhar. Mas é claro que o cristão ele sonha de acordo com o que Deus quer para a vida dele. De acordo com a orientação de Deus. Nós sonhamos e Deus ele realiza conforme a vontade dele. Mas aquelas arvorezinhas também sonhavam e Deus realizou conforme a vontade dele. A primeira arvorezinha tinha o desejo de ser o berço de um príncipe, o príncipe mais rico do mundo. Por que ela tinha esse desejo? Porque ela queria morar nos castelos. Ela queria que uma pessoa de sangue real deitasse nela. E que com certeza, como berço, ela seria toda ornamentada de ouros. Afinal, seria um príncipe que iria deitar nela. Já a segunda arvorezinha, era a arvorezinha do lado. A outra arvorezinha que ficava no outro lado, direita e esquerda, né? Do outro lado, ela sonhava em ser um barco. Mas não qualquer barco, ela queria ser um navio. Sabe aqueles navios grandes mesmo, os navios grandes. Um navio imenso. Que transportasse muito ouro, porque ela queria ser importante, ela queria presenciar fatos importantes. Já a terceira arvorezinha, que ficava no meio das duas, ela disse, não quero sair aqui da floresta, quero ficar sempre aqui no meio da floresta, sempre apontando para Deus. E aquelas arvorezinhas foram crescendo, o tempo foi passando, de repente, um dia chegou o primeiro lenhador lá, e cortou aquela árvore que queria ser um berço de um príncipe. E ela foi toda animada, olha, eu vou me tornar num berço. Mas de repente aquele lenhador leva aquela arvorezinha para um lugar que tinha um monte de animais, tipo um curral, um estábulo.
E ela ficou muito triste, ela disse, ai, não é possível, sonhei minha vida toda em ser berço de um príncipe e agora este lenhador está fazendo uma manjedoura, um local onde os animais vão comer, eu não acredito. E ela ficou muito triste mesmo, chorosa, pensou que aquilo não era vida, não queria aquela vida, não. Mas Deus, que conhece as arvorezinhas, disse, espere e verás. E realmente aquela arvorezinha não imaginava o grande milagre que ela ia presenciar. Pois um dia, ela sendo aquela manjedoura, chegou um casal naquela estrebaria e a mulher estava grávida, prestes a dar à luz a uma criança. E todos os hotéis da cidade estavam lotados. Aquele casal teve que ficar naquela estrebaria. E naquela noite, aquela mulher teve a criança, deu à luz a criança. E aquela manjedoura, que era um local onde os bois comiam, serviu de berço para aquela criança. E sabe quem era aquela criança? Eu fico toda arrepiada quando eu falo. Sabe quem era aquela criança? Era Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ela presenciou o maior de todos os milagres. Ela, que queria ser um berço de um príncipe rico, não imaginava que seria o berço do maior príncipe, o nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ela ficou maravilhada, dizendo só Deus podia dar uma oportunidade, uma chance maravilhosa para ela de ter deitado ali sobre ela o nosso Salvador Jesus Cristo. Deus conhece as arvorezinhas. Tá, o tempo passou, o outro lenhador foi lá e pegou aquela árvore que ficava na outra ponta, a que queria ser um barco. E ela foi toda animada, dizendo, agora eu vou ser um grande navio e vou carregar muito ouro. Mas que nada. De repente, aquela arvorezinha viu que aquele lenhador estava levando para construir um barco, mas era um barco de pesca. Ela ficou muito zangada. Mas como é que pode? Eu que queria ser um navio para carregar muito ouro e você um barco de pesca fedorento? Não é possível, eu não quero isso para mim. Mas Deus, que conhece as arvorezinhas, disse, espere e verás. E de repente, um dia, aquele barco, estava ali com os pescadores e Jesus chegou à beira da praia e entrou naquele barco. E aquela arvorezinha que se tornou um barco presenciou um grande milagre, pois Jesus fez com que aqueles pescadores pegassem tanto peixe, que aquele barquinho quase não consegue carregar. Um verdadeiro milagre do Salvador Jesus. E de repente ela diz, como Deus é maravilhoso, eu que queria ser importante, carregar ouro, presenciar coisas maravilhosas, presenciei um grande milagre do Senhor Jesus Cristo. E por fim, aquela terceira arvorezinha que não queria sair da floresta, queria ficar sempre apontando para Deus, um dia o lenhador foi lá e tirou aquela arvorezinha da floresta. E ela não queria sair de lá, ela disse, não é possível, eu não quero sair daqui, eu quero ficar sempre apontando para Deus. E ela foi muito triste, e o pior de tudo, que quando ela viu, estavam fazendo dela uma cruz. E ela disse, não, ainda por cima, vão fazer uma cruz e vão matar alguém em mim. Mas aquela arvorezinha, que sempre queria apontar para Deus, se transformou numa cruz, na cruz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E ela compreendeu o milagre, porque Deus, que conhece as arvorezinhas, fez o maior de todos os milagres. O Salvador Jesus morreu na cruz para nos salvar pelos meus pecados e pelos teus pecados. E aquela arvorezinha que queria sempre apontar para Deus, é desta forma, pela cruz de Cristo, que sempre vai apontar para Deus. Porque é por meio de Cristo que nós conseguimos a salvação. E essa era uma historinha que eu terminava de contar para as crianças e sempre ficava tão emocionada. Deus que conhece as arvorezinhas, Deus que me conhece, Deus que te conhece, Deus que conhece o meu coração, Deus que conhece o teu coração. E é por isso que Deus, Ele aborrece um coração orgulhoso, mas Ele honra os corações humildes. A bem-aventurança que eu falei na aula passada, falava, bem-aventurados humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Continuando, Deus ele se aborrece de um coração orgulhoso, de um coração soberbo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, em Êxodo 22 e 3, Deus disse o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Falou para Israel. Israel, o povo hebreu, eles eram acostumados no Egito, muitos anos de escravidão. Eles sofreram muito, eles apanhavam, eles serviam ao Egito, grandes atrocidades aconteciam, mas Deus os livrou. De repente tirou da terra do Egito, o mar vermelho se abriu, eles passaram ali em pé enxuto. Quando o faraó tentou passar, morreu afogado com todo o seu exército. Deus preservou o seu povo, deu livramento e tudo mais. Para Israel, era muito fácil servir. Eles eram acostumados a servir. O problema para Israel era ter um único Deus, porque eles se acostumaram no Egito, e no Egito havia muitos deuses. E eles também aprenderam essa prática de adoração a outros deuses. Com certeza estava misturado no seu coração. Muitas vezes isso acontece conosco. Nesse mundo que nós vivemos, há muitos deuses que nos rodeiam. E esses muitos deuses, sejam eles quais forem, podem nos tirar do alvo certo, de apontar para o lugar correto, de olhar para Deus. Nós não podemos deixar de olhar para Deus. Em Deuteronômio 10, 12 e 13 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Temer ao Senhor é o primeiro passo que coloca aqui. Depois andar, servir, amar de todo o coração e guardar os mandamentos. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o mandamento do Senhor. É a palavra de Deus que nós devemos guardar nos nossos corações. Israel endureceu o seu coração. Quando Moisés foi pegar as tábuas dos 10 mandamentos, aquele povo ficou impaciente e fez Arão construir um bezerro de ouro para eles adorarem. Eles colocaram outro Deus feito de ouro, feito de um material qualquer, no lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Às vezes é a família, às vezes são os amigos, às vezes é o marido, é a esposa, o dinheiro, a fama, o poder, as conquistas, o trabalho. Há muitas formas de destronar Deus. E isso mostra um coração soberbo. Isto mostra a falta de humildade, porque quando nós somos pobres de espíritos, nós reconhecemos que a nossa suficiência é no Senhor. Em Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós temos aqui em Isaías, quando se refere a Jesus Cristo, o servo sofredor, que morreu na cruz pelos nossos pecados. É aquela terceira árvorezinha que queria ficar sempre apontando para Deus. A cruz de Cristo é o meio de apontar para Deus, porque foi lá que o servo sofredor pagou pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas Ele fez, cair sobre Ele todas as nossas iniquidades. O indivíduo que quer seguir o seu caminho por si só, por conta própria, dizendo eu faço, eu sigo, eu sou dono de mim, este possui um coração soberbo. Em 2 Crônicas 7,14, quando Salomão tinha feito o templo e ele tinha pedido ao Senhor que o povo continuasse a andar nos seus caminhos, Deus respondeu a Salomão e ele disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Muito linda essa resposta de Deus. E quando ele começa nessa resposta, o primeiro ponto que ele coloca: se o meu povo se humilhar. É o coração humilde. É o coração humilhado, contrito aos pés de Deus. É o coração que reconhece que depende totalmente do Senhor. É um exercício de fé. E eu falei a palavra exercício, exercitar, é todo dia, é todo momento. Porque no dia a dia nós temos aflições. No dia a dia nós temos problemas. É aquilo que eu disse, não adianta querer colocar óculos cor-de-rosa e enxergar o mundo cor-de-rosa, como se nada de ruim acontecesse. Porque coisas difíceis, coisas ruins acontecem. Mas como eu falei no início, o Senhor nos preparou o céu. E Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele é o nosso exemplo maior. E é esse dia a dia com Deus, esse acreditar, estar aos pés de Deus, que nos leva ao caminho do céu. É essa dependência de Deus, se humilhar. E depois o próximo passo é orar. Nós temos formas de conversar com Deus. Orando, eu converso com Deus. Lendo a Bíblia, Deus me responde. Também no desenrolar dos acontecimentos, Deus me responde. Mas para entendermos esse desenrolar dos acontecimentos, nós precisamos ter uma mente voltada para Deus. Primeiramente, na nossa mente, as informações que nós devemos ter é sobre a palavra de Deus. O que Deus, um Deus santo, que não admite o pecado, o que Ele quer para a minha vida. Como Deus quer que eu me comporte. Como Deus quer que eu haja. O que eu sou na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola. Eu estou honrando o nome de Deus? Eu estou fazendo aquilo que a Escritura manda eu fazer? É exatamente esse tipo de servo de Deus que deve estar aos pés de Deus. Quem obedece em qualquer lugar aos caminhos de Deus. Mas é claro que o servo de Deus ele não pode estar em qualquer lugar. Na roda dos escarnecedores, na roda dos que não temem a Deus, o servo de Deus não pode estar. E buscar a minha face e se converter. O que é converter? É mudar a direção. O pecador está indo por aquele caminho errado, mas ele entendeu que o Senhor é o Salvador, ele se arrependeu dos seus pecados, então ele mudou de direção, ele voltou para Deus. Isso é se converter, é mudar a direção errada que seguia e voltar para a direção certa para o Senhor. Aqui tem o então, o por fim, a conclusão. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É quando Deus vai sarar a terra. O que Deus tem preparado para nós é maravilhoso, mas o que nós vamos passar nesta vida nós não sabemos. Não dá para prever o futuro no sentido o que vai acontecer comigo daqui a uns instantes, o que vai acontecer comigo daqui a amanhã. Não adianta, não existe isso. Nós temos uma trajetória e nós temos que confiar em Deus. Mas do futuro nós sabemos do céu, porque no céu a Bíblia diz que haverá um céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que haverá 7 anos em que o anticristo reinará sobre este mundo. A Bíblia diz que vai haver uma batalha final. A Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta com Deus. Então tudo aquilo que a Bíblia diz de futuro é isso que nós temos. Mas realmente essa questão de ir lá, olhar o meu futuro e dizer que amanhã se eu vou ficar rica, se eu vou ficar pobre, isso não. Nós temos a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus nos diz que nós sabemos. Deus, Ele responde à oração do coração contrito, do coração que está com Ele. Se faltar pobreza de espírito, não há como buscar o Senhor. Isso nós já vimos aqui. A rebelião é algo terrível. A rebelião é se voltar contra algo, é fazer montim. Então, todas as pessoas que agem com rebelião contra Deus, se voltam contra Deus. E o princípio dessa rebelião é a soberba. Vocês devem lembrar que Lúcifer era um príncipe de luz. Ele possuía um alto cargo nos céus, mas ele quis ser maior que Deus. Ele se rebelou contra Deus, porque o orgulho tomou conta do coração dele. E ele caiu dos céus. É o anjo caído. É Satanás. Lúcifer era um anjo de luz.
Satanás não, é das trevas. Então, a rebelião, a essência da rebelião é a soberba. Não deixa o teu coração ser soberbo. Se volta para Deus. 1 Samuel 15:22 diz o seguinte: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo aqui a este mundo, eles sacrificavam os animais continuamente, como remissão dos pecados. Quando Jesus Cristo veio e morreu por nós, ele assumiu, foi através do sacrifício dele que nós chegamos a Deus. Mas antes, aqui em 1 Samuel, eles precisavam fazer sacrifícios. E o que ele diz, olha, obedecer está muito acima de fazer qualquer sacrifício. É obedecer a Deus. Porque quem obedece tem um coração humilde. E para Deus a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria. O que é uma pessoa obstinada? É a pessoa que ela só faz o que quer. Cabeça dura, teimosa, orgulhosa. Nós devemos ser como o pequeno Samuel. Samuel ele foi entregue ao templo para servir ao Senhor e desde pequeno ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Quando ele ouviu Samuel, Samuel, o que ele fez? Ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que nós devamos fazer isso, ouvir a voz de Deus, ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, nós temos que saber quem é Deus. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você está escutando a voz de Deus? Como está o teu coração? Há rebelião no teu coração? Você está se voltando contra Deus? Você é uma pessoa obstinada, só faz o que quer? Orgulhosa, acha que pode conduzir a tua vida? Deus está te escutando? Ou você acha que a resposta de Deus tem que ser somente a resposta que você quer? Quando Deus responde, nós temos que lembrar que existem formas de responder. Sim é resposta, não é resposta e espere um pouco é resposta. Muitas vezes nós queremos de acordo com o nosso coração. Deus está dizendo não e nós queremos sim. E muitas vezes isso faz com que nós venhamos a nos rebelar contra Deus. Ou muitas vezes nós conquistamos tantas coisas na vida que achamos que somos importantes demais. E começamos a tufar o peito e agir por conta própria. Isso me faz lembrar Uzias, Foi um rei que temeu ao Senhor no início, foi bem sucedido, mas Uzias ele enriqueceu, ele ficou famoso, todo mundo ouviu falar de Uzias, e aquela fama, aquele poder, tudo aquilo que ele tinha subiu, a cabeça dele, como as pessoas dizem, encheu o coração dele de orgulho. Tanto é que um dia ele entrou no templo e ele foi queimar incenso ao Senhor. E você me diz, o que tem a ver isso? Queimar incenso, somente os sacerdotes podiam queimar incenso. Os sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi, descendente de Arão. Foi assim que Deus designou. E o rei Uzias não era sacerdote. Não cabia a ele queimar incenso. E os sacerdotes falaram para ele, 80 sacerdotes falaram para ele e tudo mais, e ele com incensário na mão. E Deus o castigou, ele ficou leproso. E naquela época, quem ficava leproso tinha que se separar, viver excluído de toda a comunidade daquela época. Ele acabou os dias dele excluído daquela sociedade. A punição foi severa. Que nós venhamos a ter um coração tão voltado para Deus como Davi. Eu acho muito lindo quando Davi, no Salmo 131, ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, já fiz calar e sossegar a minha alma, assim como a criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Davi, a essa altura, ele já tinha feito muitas coisas. Davi, ele pecou, mas ele tinha um coração muito contrito. Todas as vezes que ele pecava, ele se arrependia, ele ia ao pó, aos pés de Deus.
ele reconhecia que pecava, ele confessava os pecados e ele ficava aos pés de Deus. Com certeza, a essa altura, muitas coisas já tinham acontecido com Davi. Ele já tinha pecado com Batseba, todo o castigo desse pecado já havia caído sobre ele, as desavenças na família, a morte do filho mais novo com Batseba, o irmão que abusou sexualmente da irmã, o outro irmão que por vingança matou Amon, que tinha abusado da irmã. A essa altura Davi já tinha pecado ao mandar contar o censo. Deus já havia castigado Davi, muitas coisas, muitas perseguições, muitas lutas, muitas batalhas, tristezas, aflições, Davi já tinha passado. E ele tinha um coração contrito a Deus, porque ele se arrependia, ele ia ao pó. Mas aqui eu vejo Davi um rei, deveria ter muitas posses, muitas conquistas, o rei Davi. Mas ele chega e ele diz: Senhor, não é o soberbo o meu coração, nem o altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Imagina alguém que possuiu tanto, que era tão famoso. Ele diz isso ao Senhor: não anda à procura de grandes coisas. Muitas vezes, quando nós estamos à procura de muitas coisas, de grandes coisas, nós nos desviamos do Senhor. Passamos a não ter tempo mais para Deus. Passamos a não valorizar mais a Deus. Nós entendemos que nós somos importantes e que essa importância vai além do trono de Deus. Muitas vezes nós nem declaramos, mas as nossas ações dizem isso. A soberba é quando nós valorizamos excessivamente a nós mesmos acima dos outros. Nós achamos que nós temos mais prioridades do que os outros. Isso me faz lembrar que um dia desse eu estava na fila de um supermercado e eu também estava muito cansada, como todo mundo vive muito cansado na fila de um supermercado. E de repente eu ouvi uma confusão ao lado e uma senhora, e ela começou a xingar, a falar muito alto com o atendente, porque ela queria uma caixa para colocar os mantimentos. E o rapaz disse para ela: não tem caixa. E aí ela começou a gritar, dizendo: não dá para procurar, e começou a gritar com aquele rapaz e tudo mais. E aí de repente o rapaz, já com vergonha, pediu para uma outra pessoa ir atrás de uma caixa. O segundo rapaz encontrou uma caixa e deu para a senhora. Mas ela, não satisfeita, ela começou a falar mais. Tá vendo? Quando se quer, consegue. Ou seja, não bastou ter humilhado o atendente, mas ela ainda quis dizer, como diz o ditado, esfregar na cara dele que ele estava errado. Desejo de ser maior que os outros. Às vezes, numa fila de um banco, quando alguém fura a fila, desejo de ser melhor que o outro. No trânsito, todos estão ali naquela fila do trânsito, mas vem alguém, vai pelo outro lado, consegue driblar o trânsito e vai embora na frente, é passar na frente dos outros. Sempre tem alguém querendo furar a fila, sempre tem alguém querendo estar à frente, ser mais merecido, ser melhor atendido. Isso é orgulho. O orgulho está mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. O orgulho nos causa inquietação, porque nós vamos estar sempre insatisfeitos. Se nós trabalhamos para conquistar uma casa, compramos uma casa, mas de repente aquela não é mais a casa que eu sonhava, eu quero outra melhor. Se eu tenho um emprego, mas de repente eu me canso do emprego, não quero mais aquele emprego, quero um outro melhor. Ou seja, sempre um merecimento. Eu mereço mais, eu já estou cansada, eu quero melhor. Sempre isso. É o não contentar-se com aquilo que Deus dá. Isso é orgulho. Mais uma vez eu me lembro de Paulo, o apóstolo Paulo. Nós vimos o que foi a soberba no Antigo Testamento e vimos também o que é a humildade, o estar pronto a atender a voz de Deus, como o pequeno Samuel, como Davi falou. E aqui no Novo Testamento nós vamos ver Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne. Imagina, um espinho na carne, nós não sabemos, muitas pessoas confabulam, achando que poderia ser uma doença nos olhos, ser uma enxaqueca crônica. Nossa, eu tenho enxaqueca crônica, como é difícil. Mas a do Paulo deveria ser terrível, porque aquilo o atormentava dia e noite. Em 2 Coríntios 12:7 diz:
E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Era para ele não se exaltar. Deus não tirou. Ele orou para que o Senhor tirasse aquele tormento que ele sentia. Nós não sabemos o que é, mas o Senhor não tirou. Paulo, ele foi arrebatado até os céus. Nossa, o que ele pode ter visto? Deus colocou um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Ele teve revelações mais do que qualquer uma pessoa. Não dá para acreditar quando alguém diz, olha, eu fui arrebatado até o céu. Não existe isso mais. Mas a Bíblia diz que Paulo foi. Hoje não, porque nós temos a palavra de Deus completíssima. Ninguém está mais sendo arrebatado, ficou em coma, foi ao céu e voltou. Não existe mais isso hoje. Porque nós temos a palavra de Deus completa, mas Paulo ele foi. E ele viu coisas grandiosas. E para que ele não caísse em tentação, Deus colocou um espinho na carne. Muitas vezes, o que você sofre, o que você passa, como cristão, seja exatamente a providência de Deus para que você não venha a se ensorbebecer, a se orgulhar. Pense no que Deus está te ensinando, o que Ele quer para a tua vida. Jeremias 17, 9 e 10 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração é enganoso. Só Deus conhece os corações. Que nós venhamos a ser como Paulo, quando ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Jesus Cristo veio para nos salvar. Veio para salvar os pecadores e, com certeza, entre os pecadores, eu sou a principal. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tire do meu coração toda a soberba, todo o rancor, tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão com Ele. Da mesma forma que Deus trabalha no teu coração. Eu vou convidar você a orar comigo. Senhor, muito obrigada por esse momento que passamos aqui. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, Tu és Deus Todo-Poderoso. Que a Tua palavra se faça presente em cada alma que Te ouviu. Que essa pessoa que está sofrendo, Tu venhas a acalentar e a curar as dores, as enfermidades, os problemas, as dificuldades. Mas que, acima de tudo, o coração de cada um que está Te ouvindo esteja voltado para Ti. Que Tu limpe o coração de cada um. Que dê humildade no coração de cada um e no meu coração. Que Tu nos ensine, Senhor, a Te amar a cada dia. Tem misericórdia de cada um de nós. Isso eu Te peço e agradeço em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada pelo momento que vocês passaram comigo e até a próxima.